Convido você a abrir seus olhos e a abrir também a Sagrada Escritura, quem a trouxe. A nossa palavra de hoje está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a palavra do Senhor. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa palavra veio para nós em oração, segunda-feira, quando estávamos reunidos aqui no núcleo de serviço deste grupo de oração. E ela veio porque rezávamos em virtude do dia cívico tão importante que nós comemoramos hoje, que é o dia da independência do nosso país. Aí foi suscitado em nós, na oração, essa moção, essa necessidade da oração, da reza pelas nossas autoridades. Principalmente porque daqui a um mês estaremos escolhendo nossos novos governantes, e porque se trata de uma data cívica, de um feriado tão importante, tão simbólico na cultura, na história do nosso país. E a palavra de Deus é clara. Rezemos por todos aqueles que estão constituídos em autoridade. Não é palavra nossa, é palavra de Deus. Eu podia citar vários outros momentos da palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, onde é dito de uma forma clara, que não tem como interpretar de outra maneira. Rezem por aqueles que estão investidos em autoridade. Tudo bem que antigamente tinha essa proximidade, considerava que o rei era literalmente escolhido por Deus e religião e governo andavam juntinhos. Atualmente não é mais assim, o Estado é laico, o governo é separado da religião, mas nem por isso o texto bíblico foi modificado. Ou seja, continuar rezando para as nossas autoridades continua sendo muito mais do que um desejo, um dever nosso. Nós temos que rezar pelas nossas autoridades porque elas são constituídas por Deus. Daí a ver se elas obedecem ou não à palavra de Deus é outra história. Mas que é da vontade de Deus que se sejam constituídas em autoridade, é sim. Jesus mesmo, mais de uma vez, disse, quando ele estava diante de Pilatos, ele disse para Pilatos, a autoridade que você tem foi te dada por meu Pai. Em outro momento, Jesus disse, dai a César o que é de César. Ou seja, pagai o imposto para as autoridades, para o governo devido, e dai a Deus o que é de Deus. O próprio Jesus sempre enfatizou a importância de uma boa vivência e de oração para com nossas autoridades. E por que é assim? Para a nossa própria sobrevivência, para nosso próprio bem-estar, porque senão seria um caos social. Efetivamente, nós precisamos eleger alguém que nos governe. Efetivamente, nós precisamos disso. É preciso que seja assim por uma questão de organização social. E não adianta a gente falar
que a gente quer fugir da política. Não, nisso eu não mexo, nisso eu não discuto. Eu acordo de manhã, vou na padaria. Você acorda de manhã, vai na padaria também. O preço do pãozinho francês que você compra é fruto da política. Depois você vai para sua casa, vai despachar seus filhos para a escola. Seja escola pública ou privada. O que organiza, o que disciplina a escola que seu filho estuda é a política. As leis que regem o trabalho onde você trabalha, seja você servidor público ou da iniciativa privada, é fruto de política. Se você vai pôr a gasolina no seu carro, o preço tabelado da gasolina ou do seu diesel é fruto de política. Se você vai comprar uma passaginha de lotação para transporte intermunicipal, é fruto de política. Você pode até não querer se envolver, pode até não gostar necessariamente disso, mas não dá para viver fora da política. Ela está em todo lugar, e não é uma escolha nossa, ela está em todo lugar. No preço dessa roupa que eu visto, no preço da roupa que você veste, ela está em todo lugar. Então, ou a gente assume o nosso papel e entra de cabeça e com o coração orante para isso, ou fica complicado a gente ter o direito de reclamar do jeito que as coisas estão. Ah, mas quem somos nós rezando aqui num grupo de oração de uma cidade pequena para a mudança da política em nosso país? É importante. Ao longo da história, vários reinos e várias sociedades surgiram de muito menos pessoas do que estão reunidos nessa igreja. Vários impérios surgiram e vários impérios foram derrotados por grupos de pessoas em número menor dos que estamos reunidos aqui. É importante a nossa participação. E não adianta a gente negar, o que está lá em cima é reflexo nosso. Eu reclamo do meu deputado que desvia o dinheiro da merenda e que desvia o dinheiro para o hospital. Mas talvez eu fico com R$2 que eu receba a mais no supermercado. Eu gosto de postar mensagens falando da moralidade, falando da importância da honestidade. Mas eu busco de todo jeito comprar minha carteira de habilitação. Eu faço passeata pedindo o fim da corrupção, faço isso, faço aquilo, mas arrumo o jeitinho que eu posso para sonegar o imposto que eu devo pagar. É provável que por sua culpa nunca tenha sido desviado um dinheiro de um imposto, de um hospital, ou nunca tenha faltado merenda numa escola. Talvez diretamente eu e você nunca contribuímos com isso. Mas a grande corrupção lá de cima, infelizmente, ela tem nascedouro, ela tem origem aqui. Na pequeneza das nossas relações particulares. E não há como lutar contra isso. Do mesmo jeito que uma grande honestidade lá de cima vai começar numa pequena honestidade daqui de baixo. O governo que nós temos é fruto do que temos aqui. E a igreja tem sim que enveredar nessa igreja, ela tem obrigação de dar a sua participação, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus que pede e diz de forma clara: rezem pelas vossas autoridades. Rezem pelas vossas autoridades. E por que nós temos que rezar? Porque se corromper é muito fácil. E por que se corromper é muito fácil? Porque as pessoas que chegam nos governos são muito dependentes. Muito dependentes de quê? Da corrupção, das pequenas corrupções com as quais foram acostumadas e viveram a vida inteira. Com os pequenos pecadinhos que viveram a vida inteira. É preciso cortar essa dependência. E hoje a gente fala de independência do Brasil. Hoje a gente relembra que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil cortou laços com Portugal, porque Portugal queria escravizar o povo brasileiro. Aí Dom Pedro deu o grito da independência, independência ou morte. E cortou os laços que nos ligavam com Portugal, e o Brasil passou a ter o seu império próprio.
Hoje é dia da independência do Brasil, mas precisa ser dia da minha independência dos meus pecadinhos de estimação, da sua independência dos seus vícios, da sua independência nos seus apegos. É preciso que nós rezemos por autoridades melhores, autoridades que sejam verdadeiramente independentes, que não tenham o rabo preso com o jogo do poder. E para isso a oração vai contribuir sim, porque os tentáculos do inimigo estão em todos os lugares, estão e avançam com grande força na seara política, e é nosso dever rezar por isso. Nós somos católicos, nós temos orgulho da nossa igreja, mas nós temos que admitir que na atuação política, os irmãos evangélicos ainda estão fazendo muito mais do que nós. A coisa só não está pior porque a bancada da fé evangélica está segurando muita onda e ajudando a salvar a pele do meu filho, do seu filho, do que o seu filho estuda na sua escola. Se não fosse por nossos irmãos evangélicos, a doutrina das nossas escolas estariam muito, muito piores do que está hoje. Palmas para eles, palma para o engajamento deles. Precisamos de mais engajamento. Se não for formando nossos próprios candidatos, rezando e sendo mais atuantes. Rezando mais pela mudança que precisa começar aqui. Que direito eu tenho de cobrar se eu faço o que eu posso para conseguir comprar um antibiótico sem receita e fico me julgando? Opa, consegui, eu sou esperto, eu dei meu jeito. É corrupção. E esse jeitinho brasileiro que a gente se acostumou a passar a mão, tem que ser o jeitinho brasileiro do bem, não o jeitinho brasileiro do mal. O jeitinho brasileiro tem que significar a nossa capacidade de superação, de sair de situações difíceis. Não o jeitinho de fazer maracutá e gambiarra em tudo e começar pequenas corrupções até chegar nos grandes desvios lá de cima. Um bom governo municipal, um bom governo estadual, um bom governo federal começa num bom governo da minha casa, num bom governo dentro da sua casa, num bom governo no meu ambiente de trabalho. Isso é religião. Isso é praticar a palavra de Deus, que repito e insisto: rezem pelas vossas autoridades, rezem pelos poderes constituídos, rezem para que tenhamos o quê? Uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Em outras palavras, se nós não rezamos, se nós não colaboramos, se nós não cortamos a dependência com os pequenos traços de corrupção que começam na minha casa, como que a gente vai querer ter direito a uma vida social calma e tranquila, com toda piedade e honestidade? Não tem jeito, a palavra de Deus é de uma clareza solar para nós hoje. Rezemos pelas nossas autoridades. Rezemos por quem nos governa. Pode parecer manjado dizer isso, pode parecer chover no molhado dizer isso, mas a galera lá de cima é puramente reflexo da massa aqui de baixo. É puramente reflexo. A pequena corrupção lá de cima é puramente reflexo da pequena corrupção que começou aqui embaixo. O grande desvio lá de cima começou na miudeza daqui de baixo. A grande quebra de um estatal lá de cima começou na falta de caráter nascido desses pecadinhos pequenos aqui de baixo. O nosso grupo de hoje talvez esteja mais politizado, porque é preciso que seja assim. É obrigação minha de cristão votar direito. É obrigação sua de cristão votar direito, para sermos merecedores e termos direito a uma vida piedosa, tranquila e honesta. Eu sei que muitas vezes o cenário parece não muito animador. Nós temos que rezar e exercer bem a nossa cidadania. E aqui não se está fazendo apologia por esse candidato ou por aquele candidato. De forma alguma, a igreja não é o certo dela trazer um candidato e apontar este. O certo da igreja é falar aquilo que nós devemos observar,
aquelas pessoas que nos representarão. Se eles carregam valores cristãos, se eles carregam valores da família, se eles carregam valores da vida, é isso que nós temos que observar. Tem alguns candidatos aí que gostam de citar a Sagrada Escritura, mas aqui não se está fazendo propaganda para esses candidatos. Até porque a Sagrada Escritura não é um monopólio da política. Antes de ser da política, ela é de Deus e da igreja. Aqui não se está fazendo o candidato que defende mais a questão da segurança pública. Aqui não se está fazendo apologia a um candidato que defende mais a questão da educação. Não. Aqui está se fazendo apologia a votarmos bem, a votarmos orantes, a contribuirmos para a melhoria social do nosso país. Porque não adianta um povo que reza. É preciso um povo que reza, mas que vai para a ação de votar bem.